Fala galera X, estamos aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou Thiago Feitosa e estamos hoje aqui no nosso programa O X da Atualidade, onde vamos abordar um assunto que está sendo muito veiculado na mídia, né pessoal? Tem gerado muitas dúvidas, que é a questão da crise da Petrobras, né? A CPI que envolve essa crise, né? A Petrobras, que é uma empresa que sempre foi sinônimo de muito poder, muita influência no Brasil, hoje passa por um abalo que tem um cheirinho aí de crise política, né, gente? Perto de uma campanha eleitoral, você percebe que as cartas estão sendo jogadas na mesa e, é claro, né, a nossa maior empresa, né, a maior empresa do Brasil, paga a conta disso, né? Paga a conta de uma gestão muito envolvida com a política, né, gente? Então, temos que entender como funciona essa grande empresa. A Petrobras, pessoal, é uma empresa estatal, porém de capital aberto, né? Ou seja, você deve entender que ela é uma empresa do governo brasileiro, porém ela tem partes do seu capital, né, do seu patrimônio, que são lançadas no mercado financeiro para que investidores comprem essas ações e com esses capitais a gestão da Petrobras pode investir esse dinheiro, né? Temos um exemplo aí, né, da questão do pré-sal. A exploração do pré-sal demanda um custo tecnológico e, né, em termos de exploração muito elevado, né? E isso requer que o governo, vez ou outra, lance lotes de ações no mercado para poder receber com isso investimentos e poder ali, né, aplicar isso na estrutura da empresa. Aqui a gente vai começar com o raio-x, né, da empresa, da Petrobras. É legal a gente perceber, né, que a Petrobras ela vem com uma estatística, né, de empresa globalmente gigantesca, né? No ano de 2011, a Petrobras foi tratada como a quinta maior petrolífera do mundo, né? Isso é um destaque, né, se você considerar que o mundo sempre foi dominado aí pelas chamadas sete irmãs, né? Shell, BP, né? Várias empresas que sempre controlaram, né, a economia do petróleo, e a Petrobras consegue um lugar nesse mercado tão disputado, né? Em 2010, ela foi considerada a segunda maior empresa das Américas, né, gente? Isso é muito importante. Quarta maior empresa do mundo nesse ano também, e a segunda maior empresa de energia do mundo no ano de 2010. Então você percebe que até 2010, 2011, a Petrobras ela vivia um momento de muita prosperidade, né, de muito destaque no cenário internacional, como a gente vai até falar daqui a pouquinho em relação a essa questão. A Petrobras hoje ela conta com 82 mil funcionários, né, um quadro bastante inchado, né, tem um valor de mercado de 162 bilhões de reais, isso já é um dado mais recente que mostra um declínio, ela já valeu bem mais, já passou da casa dos 200 bi. O seu faturamento anual é na casa de 305 bilhões de reais, com um lucro médio de 23 bilhões. Então você percebe que o lucro não é tão elevado quanto o faturamento. Isso denota uma característica importante da Petrobras. A Petrobras ela não consegue obter uma lucratividade mais expressiva porque o governo politicamente manipula o preço do óleo, né, gente? Constantemente, a Petrobras ela paga um valor mais alto pelo petróleo do que aquele que ela reflete nas bombas de combustível no mercado, né? Subsidiando, né, na verdade, o combustível nacional. Qual é a intenção da Petrobras com isso? Tentar controlar a inflação, né, gente? Porque se o valor do combustível fica muito alto, você acaba, né, inflacionando outros segmentos da economia. Isso pode ser negativo para o Brasil. Claro que os acionistas não ficam satisfeitos com isso, porque eles querem uma margem de lucro maior. E isso gera insatisfações do mercado, que geram também oscilações, né, no valor das ações. 11 bilhões de barris de óleo e gás. Essas são as reservas petrolíferas e de gás natural que a Petrobras apresenta, né? Ou seja, uma empresa que tem uma potência muito grande, né, nesse quesito, né? Com uma produção diária de 2,1 milhões de barris, né? Se você jogar para o gás natural, isso dá cerca de 60 milhões de metros cúbicos. É interessante perceber que desde os anos 90 o gás natural ele se popularizou na economia brasileira e o consumo automotivo ele é bastante expressivo desse combustível, né? Temos aí cerca de 7 mil postos, né, tanto do BR quanto do Ipiranga, o Grupo Ipiranga, que foi comprado pela Petrobras recentemente. E em outubro de 2010, né, reparem por que a Petrobras deu esse destaque em 2010. Ela teve a maior capitalização da história do mercado financeiro, ou seja, lançou cerca de 72 bilhões de dólares em ações, ou seja, recebeu, na verdade, né, do mercado uma compra das suas ações que foram postas à venda
em 72 bilhões de dólares, né? Mostrando o gigantismo, né? O tamanho, a relevância dessa empresa em nível internacional, né? Pra você ter ideia, a segunda colocada, né, que foi o setor, uma empresa de correios no Japão, ela não chegou nem à metade desse valor em capitalização, né? Então, sem dúvida, foi disparadamente o maior processo de capitalização, que mostrava também uma busca muito grande. Uma série de fatores foram convenientes para isso, né, gente? A descoberta do pré-sal em 2008, né, já início da exploração lá em Jubarte, né, no campo de Tupi, que fica ali na bacia de Campos, né, mas não no Rio de Janeiro, já ali no sul do Espírito Santo. E essa possibilidade da Petrobras em se tornar essa empresa energética global, né? O que deu uma euforia para o mercado mais expressivo. A Petrobras, ela é tão expressiva que ela tem até hoje o recorde mundial de perfuração, né, em termos de profundidade. 2.777 metros, né, ela conseguiu obter, né, no ano de 2007, mostrando ali que essa capitalização é investida tecnicamente e hoje, sem dúvida alguma, poucos segmentos, poucas empresas no mundo conseguem rivalizar com a tecnologia da Petrobras em águas profundas. Pessoal, agora a gente tentar entender um pouco essa crise, né, que envolve a Petrobras, que agora os jornais têm aí relatado, né, e tem sido bastante conturbada para a gestão, né, atual do governo Dilma. E você percebe o quê? Que tudo envolve a refinaria de Passadinha, né, Passadinha, né, como você preferir aí no seu inglês, né, mais sofisticado. E aí você percebe que ali nos Estados Unidos, essa refinaria, ela foi comprada no ano de 2005 por uma empresa belga chamada Astra Oil. E esses caras pagaram 42,5 milhões de dólares nessa refinaria. No ano seguinte, a Petrobras paga 50% da posse dessa refinaria, o valor de 360 milhões de dólares. Perceba, ela foi comprada um ano antes por 42,5 e por metade dela o Brasil pagou 360 milhões. Então você já vê que tem uma coisa bastante polêmica e esquisita aí. Qual era a ideia? Era o Brasil começar a invadir o mercado estadunidense. Naquela época a economia americana estava em aquecimento, a crise não tinha se iniciado. E com isso, né, o Brasil ele começaria a pegar parte do seu óleo excedente. Lembra que nesse momento o Brasil vivia uma fase de autossuficiência do petróleo. Hoje não somos mais autossuficientes, tá, pessoal? Hoje o Brasil ele tem uma demanda de consumo muito maior. Mas naquele momento o Brasil atingiu essa condição. E ele ia exportar esse excedente, refinar nos Estados Unidos e entrar no mercado americano. Gente, só para você ter uma ideia, essa entrada do Brasil, né, nos Estados Unidos, da Petrobras nos Estados Unidos, no mercado americano, foi tão agressiva e positiva no primeiro momento, que em 2007 a sexta maior empresa dos Estados Unidos era, sabe quem? A Petrobras. Na frente de gigantes, por exemplo, com a Procter & Gamble, né? Ou seja, o Brasil ele conseguiu, né, uma entrada, né, um florescimento que chamava a atenção do cenário internacional. Então, com isso, né, a proposta, né, pareceu interessante aos olhos da Petrobras, a visão de lucros mais significativos em longo prazo, né? Só que o que acontece, pessoal? Esse contrato ele foi redigido com uma série de polêmicas. Por exemplo, a Astra Oil obrigava o Brasil a pagar um rendimento mínimo de 6,9% do óleo produzido, mesmo que não houvesse lucro. Mesmo não havendo lucro, a Petrobras tinha que pagar esse valor à Astra Oil. Isso aí é bastante problemático, né? Sem lucro é difícil. E caso houvesse um desentendimento entre as partes, entre Astra Oil e Petrobras, a Petrobras seria obrigada a comprar a outra metade da empresa. Olha só esse cenário. O que aconteceu, pessoal? Você começa ali a observar que o Brasil, com o passar do tempo, aumenta a sua demanda por petróleo no mercado interno, o que diminui essa produção nos Estados Unidos. E em 2008 você vai ter o quê, meus queridos? A crise estadunidense. Na crise dos Estados Unidos, você vai ter um declínio definitivo do consumo de petróleo no país. E é claro, a refinaria de Passadinha começa a ter problemas para escoar essa produção. O choque entre Petrobras e Astra Oil começa a se intensificar, porque o Brasil estava sendo obrigado a pagar valores, mesmo não tendo um lucro elevado, né, nas transações, e isso gerou uma ruptura, um desentendimento entre as partes, que levou a Astra Oil à justiça para obrigar, lembra aquela cláusula que eu falei? A Petrobras a comprar os 50% restantes, os 50% que cabiam a essa Astra Oil.
Na época, a diretoria da Petrobras achava válido pagar algo em torno de 755 milhões de dólares por essa outra metade. Pagamos 360 pela primeira metade em 2006. Em 2008, achava-se que pagar 755 era válido. Olha os indícios polêmicos aí que estão levando a essa CPI que você começa a identificar, né? Acaba que você tem uma mudança na direção da Petrobras, essa transação ela não se confirma. O que acontece? Em 2012, na justiça, a Astra Oil consegue obrigar o governo brasileiro, leia-se Petrobras, a pagar 820 milhões de dólares pela outra metade. Olha o montante. Para ter uma empresa que foi comprada em 2005 por 42 milhões, o Brasil em 2012 gastou o total de 1,18 bilhão de dólares, né? É claro que isso é um problema, né, gente? Porque você percebe que houve um faturamento excessivo, né? Aí você trabalha em cima de 3 hipóteses. A primeira hipótese, azar, né? O mercado teve oscilações, a crise estadunidense, ninguém esperava, e isso é, obviamente, a tese que a Petrobras defende. Ela lança na sociedade hoje que ela teve azar. Segunda possibilidade, má administração, má gestão, né? Não houve uma análise precisa desses parâmetros do contrato mais polêmicos. E, estranhamente, recentemente a presidenta Dilma afirma que essa foi a problemática, ou seja, que houve realmente a incompetência. E, ironicamente, quem é que presidia o Ministério de Minas e Energia na época era justamente ela, né? Então você percebe que ela está assumindo, né? Ela está fazendo um meia-culpa. Terceiro, que é a via aí que vem sendo trabalhada pela CPI, a lógica de que pôde haver algum favorecimento, de que existiram elementos que ganharam dinheiro nesse superfaturamento e por baixo dos panos acabaram levando algum, né? E isso, obviamente, vai levar agora a uma série de problemas políticos, né? De discussão política. Prévia à eleição, claro que você vai ter os oportunismos sendo exaltados. Agora é o momento do governo ser fatiado pela oposição e um escândalo que pode, sem dúvida alguma, ameaçar o rumo das eleições. Tanto que, recentemente, né, semana passada, você já teve algumas indicações disso em pesquisas de intenções de votos onde a Dilma declinou. E, estranhamente, com isso, as ações da Petrobras se valorizaram, né? O mercado está dizendo que a possibilidade de declínio da Dilma nas intenções de voto pode levar as ações da Petrobras a um crescimento, já que ela mesma assumiu que participou dessa má gestão desse negócio, que foi uma atrapalhada, que agora, né, quem paga o pato é você, contribuinte, né, que sustenta, né, com seus impostos toda essa gastança de dinheiro em nome desse desenvolvimentismo mal feito que o Brasil tem desempenhado. Galera, um forte abraço e até a próxima. Valeu!